Michael Cochran era a definição de vitalidade e sucesso em Daniels, Virgínia Ocidental. Aos 38 anos, este especialista em TI e treinador esportivo amado pela comunidade ostentava uma saúde de ferro, moldada por anos de fisiculturismo e competições de força. Casado com sua namorada de escola e pai de 2 filhos, Michael vivia o que parecia ser o sonho americano em uma propriedade luxuosa de 4 acres, recém-reformada. No entanto, em fevereiro de 2019, essa fachada de perfeição foi estilhaçada quando o homem, conhecido por sua força física, colapsou inexplicavelmente dentro da segurança de seu próprio lar. O que inicialmente parecia uma emergência médica súbita, logo revelaria camadas perturbadoras de uma vida dupla, onde a ambição desmedida e segredos inconfessáveis transformaram uma residência familiar em uma cena de crime silenciosa e devastadora. Na manhã de 6 de fevereiro de 2019, uma quarta-feira que deveria ser decisiva para os negócios da família Cochran, a rotina foi quebrada de maneira abrupta. Michael Cochran e sua esposa tinham uma viagem importante agendada para Lynchburg, na Virgínia, onde participariam de uma reunião presencial com representantes do Bank of America. O objetivo, segundo o que Michael acreditava, era resolver pendências sobre grandes somas de dinheiro que estariam retidas. No entanto, o voo fretado que os levaria até lá jamais decolou. Nas primeiras horas da manhã, a esposa entrou em contato com o piloto e com o banco para cancelar o compromisso, justificando a mudança de planos com a alegação de que ambos haviam sido acometidos por uma doença súbita e grave, descrevendo sintomas de uma gripe severa e pneumonia que os impediria de viajar. O que se seguiu transformou a preocupação de amigos próximos em um cenário de horror. Jennifer e Chris Davis, amigos íntimos do casal, receberam mensagens de texto alarmantes enviadas pelo celular de Natalie. Junto às mensagens, havia uma fotografia perturbadora que mostrava Michael colapsado no chão da cozinha da residência. A explicação oferecida pela esposa para aquela imagem chocante foi de que Michael havia vomitado na pia, sofrido algum tipo de convulsão ou mal-estar súbito e caído, e que agora estava apenas dormindo para se recuperar do episódio. Preocupados com a gravidade da foto e o silêncio subsequente, diversas pessoas se dirigiram à propriedade em Daniels para verificar a situação, incluindo um policial estadual conhecido da família e Stephanie Hamilton, uma médica assistente e amiga próxima. Ao chegarem à residência, as testemunhas encontraram um cenário que contradizia a narrativa de um simples descanso pós-convulsão. Michael estava deitado, inconsciente e incapaz de responder a estímulos verbais ou físicos. Um sinal claro de deterioração física e perda de controle das funções corporais foi observado. Ele havia urinado em si mesmo, molhando suas roupas. Além disso, sua respiração era irregular e preocupante. Apesar dos alertas óbvios de que ele precisava de intervenção médica imediata, a esposa posicionou-se contra a ideia de chamar o serviço de emergência. Utilizando sua formação na área de saúde e a autoridade de esposa, ela insistiu repetidamente que Michael odiava hospitais e que levá-lo para uma unidade médica contra sua vontade causaria problemas quando ele acordasse. Ela assegurou aos presentes que estava monitorando os sinais vitais dele com equipamentos caseiros e que a situação estava sob controle. Essa resistência perdurou por cerca de 7 horas, um tempo precioso em que a condição de Michael se agravava visivelmente diante dos olhos dos amigos. Foi apenas quando Chris Davis retornou à casa e se deparou com o estado crítico do amigo que a barreira foi rompida. Ele não aceitou mais as recusas e decidiu levar Michael pessoalmente ao hospital em seu próprio veículo, com a esposa sentada no banco de trás. Ao dar entrada na emergência do Hospital Geral de Raleigh, a equipe médica agiu rapidamente para avaliar o quadro do paciente, e os resultados dos exames iniciais foram desconcertantes. A medição de glicose no sangue de Michael revelou um nível de 21 mg por decilitro. Para colocar esse número em perspectiva, a faixa considerada normal situa-se entre 80 e 120 mg por decilitro.
Aquele valor era incompatível com a manutenção das funções vitais básicas e totalmente inexplicável para um homem que não possuía diagnóstico de diabetes. A consequência fisiológica dessa hipoglicemia severa e prolongada foi devastadora. Michael sofreu um inchaço cerebral irreversível, tecnicamente conhecido como edema cerebral, causado pela falta crítica de glicose nas células do cérebro. Enquanto a equipe médica lutava para estabilizar Michael e transferi-lo para um centro com mais recursos em Charleston, a comunicação com a família dele foi falha e tardia. Dona Bolt, mãe de Michael, só tomou conhecimento de que seu filho estava hospitalizado por volta das 22 horas daquela noite, e a informação chegou através de seu marido, Ed, que havia sido contatado por mensagem de texto. Para agravar a angústia da família, Natalie forneceu informações imprecisas sobre a localização de Michael, enviando Donna inicialmente para o hospital errado, o que gerou um atraso angustiante até que a mãe pudesse finalmente encontrar o filho. Já na unidade de terapia intensiva, o comportamento da esposa chamou a atenção por sua aparente desconexão emocional com a gravidade do momento. Testemunhas relataram que, enquanto Michael permanecia ligado a aparelhos de suporte à vida, ela passava grande parte do tempo trabalhando em seu computador portátil, alegando estar resolvendo questões de contratos e negócios, chegando a enviar mensagens para a sogra sobre transações comerciais naquele momento crítico. Houve apenas um breve e doloroso momento de esperança durante a internação. Quando o enfermeiro realizou um teste de dor conhecido como fricção external, um procedimento vigoroso utilizado para avaliar o nível de consciência, Michael reagiu fisicamente, abrindo os olhos e levantando a cabeça por um instante. No entanto, aquilo não sinalizava uma recuperação da consciência, mas apenas um reflexo. A reação da esposa a esse sinal de vida foi descrita como fria e desprovida de alegria. Dias depois, em 10 de fevereiro, ela assinou uma ordem de não ressuscitação. Michael foi então transferido para a Bowers Hospice House, onde, após ser retirado do ventilador, faleceu oficialmente às 12 horas e 18 minutos do dia 11 de fevereiro de 2019. A causa da morte foi listada como inchaço cerebral provocado por baixa taxa de açúcar no sangue, e a maneira da morte foi classificada naquele momento como natural. Apenas 2 dias após o falecimento, um serviço memorial foi organizado às pressas, descrito pela mãe de Michael como um evento curto que não refletia a personalidade ou os desejos do filho, seguido pela rápida cremação do corpo. Para compreender o choque que essa morte causou na comunidade, é necessário olhar para o passado desse casal que parecia ter tudo. Michael e Natalie se conheceram ainda na adolescência, quando ele tinha 17 anos, em uma loja de artigos esportivos. O romance floresceu rapidamente, culminando em um casamento em maio do ano 2000. Durante anos, eles foram vistos como pilares da comunidade local. Michael trabalhava com tecnologia da informação e dedicava seu tempo livre como treinador de beisebol e futebol, enquanto Natalie construía uma carreira respeitada como farmacêutica. No entanto, a dinâmica da vida do casal mudou drasticamente em 2017, quando Natalie deixou sua profissão estável para fundar a Tactical Solutions Group, TSG. A nova empresa prometia atuar no lucrativo setor de contratos governamentais, supostamente fornecendo equipamentos táticos e serviços para agências de defesa. A ascensão financeira que se seguiu foi vertiginosa e pública. O casal passou a exibir um padrão de vida de extrema riqueza, muito distante da realidade modesta que viviam anteriormente. Eles adquiriram carros de luxo, incluindo um clássico Shelby Cobra de 1965, joias caras, novas propriedades imobiliárias e até mesmo um hangar de avião, já que Michael estava treinando para obter sua licença de piloto. As férias da família passaram a incluir destinos como Paris e Havaí, repletas de compras em lojas de grife. Natalie costumava dizer aos amigos que sua inspiração para o negócio vinha do filme Cães de Guerra, War Dogs, chegando ao ponto de utilizar o filme como material de treinamento obrigatório para novos funcionários,
uma escolha peculiar que misturava ficção com a realidade corporativa que ela tentava projetar. Para financiar essa expansão e o estilo de vida luxuoso, Natalie buscou capital dentro de seu próprio círculo social, aproveitando-se da confiança construída ao longo de anos. Ela convenceu amigos e familiares a investirem somas vultosas na TSG, prometendo retornos rápidos e garantidos através de supostos contratos com órgãos como a CIA e o Departamento de Defesa. Entre os investidores estavam os pais de Michael, Donna e Ed, que entregaram cerca de $245 mil, o equivalente a todas as suas economias de aposentadoria, acreditando que estavam apoiando o sucesso do filho. Os amigos próximos, Chris e Jennifer Davis, investiram ainda mais alto, totalizando $511 mil. A estrutura do negócio era apresentada como uma empresa propriedade de mulher, com Natalie detendo a maioria das ações, o que ela alegava ser uma vantagem estratégica para vencer licitações federais. Muito antes do desfecho fatal daquele mês de fevereiro, a fachada de sucesso empresarial de Natalie já apresentava rachaduras visíveis, ainda que ignoradas ou desconhecidas pela maioria. Meses antes da morte de Michael, sinais de conduta ilícita surgiram em uma escala menor, porém reveladora, na liga de beisebol local, onde Natalie atuava como tesoureira. Uma auditoria independente realizada nas contas da organização revelou que o fundo, que deveria conter milhares de dólares arrecadados, estava praticamente zerado, restando apenas $32 no saldo. Os registros bancários expuseram que o dinheiro doado por pais e membros da comunidade havia sido desviado para financiar despesas pessoais triviais e inexplicáveis para uma suposta empresária de sucesso, incluindo compras em lojas de departamento como TJ Maxx e Home Goods, refeições no restaurante Olive Garden e até mesmo a aquisição de itens de caça, como um arco e flecha, e produtos da marca Yeti. No final de 2018 e início de 2019, a pressão sobre o grande esquema financeiro da família aumentou drasticamente. Os investidores, que haviam confiado suas economias na promessa de contratos governamentais lucrativos, começaram a exigir os retornos prometidos, que jamais se materializavam. Para conter a insatisfação crescente, Natalie fabricava desculpas elaboradas, culpando auditorias imaginárias e até mesmo a paralisação do governo federal, conhecida como shutdown, alegando que isso havia congelado as contas e impedido os pagamentos. A tensão invadiu a intimidade do casal, conforme revelado por mensagens de texto recuperadas posteriormente pelos investigadores. Michael, confuso e visivelmente frustrado, questionava a esposa sobre o paradeiro do dinheiro, enviando mensagens onde dizia que a situação não fazia sentido para ele, uma vez que as transferências bancárias prometidas nunca eram concluídas. A viagem cancelada na manhã do colapso tinha como destino uma agência do Bank of America em Lynchburg, na Virgínia. Michael acreditava que lá resolveriam os problemas de transferência de milhões de dólares. Na realidade, a reunião era apenas para abrir uma conta corrente comum, e a viagem exporia inevitavelmente a Michael que os fundos milionários não existiam. A verdadeira natureza dos negócios da família Cochran só foi oficialmente desmascarada meses após o funeral. Em 25 de junho de 2019, agentes federais executaram um mandado de busca na residência, focados inicialmente em investigar as alegações de fraude financeira e o esquema Ponzi. A investigação confirmou que as empresas de Natalie, a TSG e a TMS, eram fachadas completas. Nunca houve nenhum contrato com a CIA, com o Departamento de Defesa ou com a Segurança Nacional, e nenhuma licitação jamais havia sido vencida desde 2017. No entanto, o que transformou um caso de colarinho branco em uma investigação de homicídio foi um detalhe perturbador encontrado durante a busca física na casa. Dentro da geladeira da cozinha, escondido de forma improvisada entre barras de chocolate Snickers e pacotes de molhos de restaurante, os agentes encontraram um frasco de insulina Humalog. A descoberta foi imediatamente considerada suspeita, pois aquele medicamento de ação rápida não pertencia a ninguém da residência
visto que nem Natalie nem Michael eram diabéticos diagnosticados. Aprofundando a investigação sobre a origem daquele frasco, as autoridades conseguiram traçar o caminho da insulina até Jennifer Davis, a amiga próxima da família que havia investido pesadamente no esquema. Descobriu-se que, na manhã em que Michael colapsou, Natalie havia manipulado emocionalmente Jennifer para obter a substância. Natalie vinha sustentando uma mentira cruel de que sofria de leucemia em estágio terminal, chegando ao ponto de raspar um pedaço do cabelo na parte de trás da cabeça para simular os efeitos colaterais de uma suposta quimioterapia. Uma farsa detectada por outra amiga que notou que as bordas da falha no cabelo pareciam ter sido raspadas com lâmina e não caídas naturalmente. Utilizando essa doença fictícia como alavanca, Natalie contatou Jennifer naquela manhã, alegando que o uso de esteroides para tratar uma pneumonia havia elevado perigosamente seu nível de açúcar no sangue e que ela precisava de insulina urgentemente. Jennifer, cujo filho era diabético, confiou na amiga farmacêutica e enviou o medicamento. O marido de Jennifer, Chris Davis, entregou o frasco na porta da casa dos Cochran por volta das 10h30 da manhã, poucas horas antes de Michael ser encontrado inconsciente, fornecendo inadvertidamente a arma que seria usada no crime. A trama meticulosa de Natalie para eliminar o marido envolvia mais do que apenas a insulina obtida através da manipulação de amigos. A investigação policial aprofundada revelou que, nos dias que antecederam a morte, ela buscou ativamente outros meios farmacológicos que pudessem facilitar o crime, criando um verdadeiro coquetel tóxico. 2 dias antes do colapso de Michael, em 4 de fevereiro, Natalie entrou em contato com Stephanie Hamilton, a amiga que atuava como médica assistente. Sob a falsa alegação de que estava sofrendo de uma pneumonia severa, Natalie solicitou uma prescrição de esteroides. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a exigência específica dela. Natalie recusou a versão em comprimidos do medicamento e insistiu em receber esteroides injetáveis, assegurando à amiga que ela mesma, como farmacêutica, tinha competência para administrar as injeções em casa. Além dos esteroides, registros médicos mostraram que Natalie também obteve uma prescrição para alprazolam, comercialmente conhecido como Xanax, naquele mesmo período. A aquisição desse sedativo potente foi considerada uma peça-chave na teoria da acusação sobre a mecânica do assassinato. Michael Cochran era um homem fisicamente imponente, um fisiculturista que pesava cerca de 90 quilos e frequentava competições de força. Seria praticamente impossível para Natalie, ou qualquer outra pessoa, administrar uma injeção letal de insulina em alguém com esse porte físico sem que houvesse resistência ou luta, a menos que a vítima já estivesse incapacitada. O ponto crucial descoberto pela polícia foi que Michael possuía uma alergia conhecida e severa a benzodiazepínicos, a classe de medicamentos a qual o Xanax pertence. A teoria formada pelos investigadores sugeria que Natalie utilizou o sedativo, sabendo que ele causaria uma reação adversa rápida e debilitante no marido, ou simplesmente o dopou para deixá-lo inconsciente, permitindo assim que ela injetasse a insulina fatal sem que ele pudesse se defender. O tempo prolongado de 7 horas em que ela impediu a entrada de socorro médico na residência serviu, portanto, para garantir que a hipoglicemia causasse danos cerebrais irreversíveis, selando o destino de Michael antes mesmo de ele chegar ao hospital. A suspeita de que a morte não havia sido natural, alimentada pela descoberta da insulina e pelas inconsistências nas histórias de Natalie, levou as autoridades a tomarem medidas extremas em relação aos restos mortais de Michael. Embora houvesse informações iniciais sobre cremação, o corpo de Michael foi submetido a exumações para análises forenses detalhadas, um processo raro e complexo. A primeira exumação ocorreu em setembro de 2019, meses após o enterro. No entanto, o exame realizado pelo patologista Dr. Potra Kubacek resultou inconclusivo, devido ao estado avançado de decomposição do corpo,
o que impediu a detecção direta de substâncias nos tecidos naquele momento. Não satisfeitos e com a investigação avançando, os promotores buscaram uma segunda opinião especializada anos mais tarde. O Dr. Paul Urebi, um médico legista forense, reexaminou o caso e as evidências médicas disponíveis. Embora o tempo transcorrido tornasse impossível encontrar traços físicos da insulina nos tecidos decompostos, a análise clínica do Dr. Urebi foi definitiva. Ele atestou que o nível de açúcar no sangue de Michael registrado na admissão hospitalar, de apenas 21 miligramas por decilitro, era clinicamente impossível de ocorrer por causas naturais em um homem saudável de 38 anos. O legista concluiu que a única explicação viável para uma hipoglicemia tão profunda e fatal seria a introdução de insulina exógena no organismo. Esse laudo pericial tornou-se a prova científica que faltava para corroborar a tese de homicídio, afastando definitivamente a hipótese de morte natural ou acidental por suplementos. Enquanto a investigação de homicídio era construída meticulosamente nos bastidores, Natalie enfrentava as consequências legais de seus crimes financeiros. Inicialmente, ela não foi acusada pela morte do marido, mas sim pela fraude massiva que destruiu as economias de sua família e amigos. Em setembro de 2020, ela se declarou culpada de uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro relacionadas ao esquema Ponzi, que movimentou mais de 2.500.000 dólares. Por esses crimes, ela foi condenada a uma pena de 11 anos e 3 meses de prisão federal, além de receber a ordem de pagar uma restituição de 2.600.000 dólares às vítimas. Foi apenas enquanto já cumpria essa pena, na penitenciária federal de Hazleton, que a justiça pelo sangue derramado começou a tomar forma. Em novembro de 2021, com base nas novas evidências forenses e testemunhais reunidas, Natalie Cochran foi formalmente indiciada pelo homicídio em primeiro grau de Michael Cochran. A promotoria construiu um caso sólido, alegando que o assassinato foi um ato desesperado e premeditado para silenciar Michael. Segundo a acusação, ele estava prestes a descobrir a verdade devastadora sobre o roubo do dinheiro dos investidores, incluindo as economias de seus próprios pais. A reunião agendada no banco para a manhã de 6 de fevereiro representava o ponto de ruptura onde todas as mentiras seriam expostas. Ao eliminá-lo, Natalie tentou evitar o confronto inevitável e manter sua fachada de inocência, tornando-se uma viúva enlutada em vez de uma criminosa exposta. O julgamento tão aguardado teve início em 13 de janeiro de 2025, no Tribunal do Condado de Raleigh, trazendo à tona um embate jurídico intenso e emocionalmente desgastante. Sem provas diretas como DNA ou vídeos do momento do crime, o promotor Tom Truman construiu uma acusação baseada em evidências circunstanciais robustas. A estratégia da promotoria foi costurar meticulosamente a cronologia do colapso financeiro com a morte de Michael, argumentando que o homicídio foi a única saída encontrada pela ré para evitar que seu marido descobrisse que a vida luxuosa que levavam era uma fraude completa. Durante os depoimentos, momentos chocantes emergiram, como o testemunho de Chris Davis. Ele relatou ao tribunal um episódio perturbador ocorrido enquanto Michael ainda estava vivo, sob cuidados paliativos no hospício. Segundo Chris, Natalie havia pedido que ele a ajudasse a colocar um travesseiro sobre o rosto do marido para sufocá-lo, justificando o pedido macabro com a alegação de que não aguentava vê-lo daquele jeito. A defesa, por sua vez, tentou desconstruir a imagem de vítima saudável atribuída a Michael, pintando-o como o artífice de sua própria destruição. O advogado de defesa argumentou veementemente que Michael era um usuário habitual de esteroides e suplementos ilegais importados do México, substâncias que não seriam aprovadas para consumo humano e que poderiam conter medicamentos veterinários. A tese central da defesa era que a morte não foi um assassinato, mas sim uma tragédia acidental causada pelo estilo de vida de fisiculturista de Michael e pelo uso imprudente dessas substâncias perigosas que teriam provocado o colapso de sua saúde. Eles tentaram convencer os jurados de que o coração de Michael estava dilatado
devido ao abuso desses anabolizantes, e que a insulina encontrada poderia ter sido usada por ele mesmo como parte de um regime extremo de ganho muscular. O momento mais doloroso e dramático do julgamento ocorreu quando os 2 filhos do casal, que eram menores de idade na época da morte do pai, foram chamados para testemunhar. Em uma reviravolta emocional, ambos depuseram a favor da mãe e contra a memória do pai. A filha Nicole relatou que Michael tomava uma quantidade exorbitante de pílulas, chegando a descrever que ele ingeria até 40 comprimidos por dia, o suficiente para cobrir um prato de jantar inteiro. Ela também afirmou ter visto o pai usando um conta-gotas para ingerir substâncias que ele dizia serem esteroides. O filho mais novo corroborou a narrativa da defesa, afirmando que o pai injetava substâncias em si mesmo e que Michael era quem realmente comandava os negócios, chegando a mencionar ter visto contratos na tela do computador do pai. A promotoria, no entanto, sugeriu que essas memórias poderiam ser fruto de anos de manipulação psicológica exercida por Natalie sobre as crianças, que continuaram vivendo sob sua influência após a morte do pai. Apesar dos esforços da defesa e do testemunho comovente dos filhos, o júri não se deixou convencer pela tese de overdose acidental ou suicídio involuntário. Após o encerramento dos argumentos finais, os jurados se retiraram para deliberar. Para a surpresa de muitos que esperavam um debate longo devido à complexidade técnica do caso, a decisão foi alcançada com uma rapidez impressionante. Em apenas cerca de 2 horas de deliberação, o conselho de sentença retornou com um veredicto unânime. Natalie Cochran foi declarada culpada de homicídio em 1º grau. A rejeição da teoria dos suplementos mexicanos foi total, validando a conclusão médica de que apenas uma injeção exógena de insulina poderia explicar os níveis glicêmicos fatais encontrados na vítima. Após a condenação, o tribunal iniciou imediatamente a chamada fase de misericórdia, um procedimento específico da lei da Virgínia Ocidental, onde o júri decide se o condenado terá ou não direito à liberdade condicional no futuro. Foi nesse momento que a mãe de Michael, Donna Bolt, tomou a palavra para um depoimento devastador. Ela expressou a dor de uma traição dupla. Além de ter perdido seu único filho para a ganância e a crueldade da nora, ela e seu marido também haviam perdido todas as economias de uma vida inteira para o esquema fraudulento arquitetado pela assassina. Donna descreveu Natalie como uma pessoa fria e calculista e implorou ao júri que não concedesse misericórdia, argumentando que a ré não havia demonstrado nenhuma compaixão por Michael enquanto ele morria lentamente diante de seus olhos. Ela falou sobre o vazio deixado em sua vida e como a maldade de Natalie havia destruído não apenas uma pessoa, mas toda uma família. O impacto das palavras de Donna e a gravidade dos fatos pesaram decisivamente. O júri, o mesmo que a havia condenado horas antes, negou o pedido de misericórdia. O juiz, seguindo a recomendação dos jurados, proferiu a sentença final. Natalie Cochran foi condenada à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. A decisão marcou um momento histórico e sombrio, tornando-a a primeira mulher no estado em décadas a receber tal punição sem recomendação de clemência. As moções posteriores da defesa, pedindo um novo julgamento, foram negadas em 25 de fevereiro de 2025, selando definitivamente o destino da farmacêutica que, movida pela ambição e pelo medo de ser desmascarada, escolheu assassinar o marido com uma injeção de insulina para tentar encobrir suas mentiras.